Bom dia a todos oficialmente, eu sou o Daniel Ferreira, seu professor de Física aqui no Colégio Master. E hoje a gente vai fazer a correção da nossa sexta correção de exercícios a respeito do vetor aceleração frente B06, para quem acompanha pelo livro. Bom, hoje 12 de junho de 2020. Então, para quem acompanha pelo livro, vetor aceleração frente B6, exercícios de fixação da página 146, do 1 ao 05, tá bom? Então, 5 exercícios, não, só os primeiros foram um pouco complexos, o resto foi até bem simples. Certo? Então, a número 1 é uma questão do Enem, do MEC, acho que de 2009, diz assim: o Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trem-bala. Isso eles disseram em 2009, né? Já faz 10 anos que fizeram essa suposição e nada de trem-bala até hoje, mas ok. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade ligando o Rio a São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista. Isso, olha aí, que se tivesse sido feito e se existisse, seria extremamente interessante, porque se levaria para percorrer esses 403 quilômetros 25 minutos, tá bom? Veja que isso é uma notícia do jornal O Globo, de 2009, faz 10 anos e nada desse, mas ok. O Brasil tem suas peculiaridades eventualmente, né? Beleza, então esses são alguns dados, além do contexto aqui, tem alguns dados. A distância percorrida 403 quilômetros e tempo 25 minutos. Já toma isso aí como dados para vocês. Aí o problema continua. Diz assim: devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que vai ser percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas, tá bom? Como esses trem-bala que andam com velocidades extremamente altas, andam com velocidade alta, você tem que calcular bem as curvas, senão na hora que, se a curva for muito acentuada, pode ocorrer dele fazer a curva normalmente, mas todo mundo que está lá dentro ser jogado para fora da curva por inércia e assim vai. Associação com acelerações centrípetas e centrífugas e assim por diante. Ok. Percorrida, então você tem que tomar cuidado com a dimensão das curvas. Ponto. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 vezes a aceleração da gravidade, em que g é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura no mínimo de aproximadamente, então vamos ter que calcular esse raio de curvatura, e olha que eu sei a aceleração associada ali, tá bom? Então, como é que faz esse tipo de problema? Então, primeira coisa, problemas de física, anota os dados, tá bom? Toma nota dos dados. Os dados que a gente tem: espaço percorrido 403 quilômetros, tempo é 1 hora e 25 minutos, na verdade, eu li errado para vocês aqui. Em 1 hora e 25 minutos, e não em 25 minutos. 25 minutos estaria muito rápido para percorrer 403 quilômetros, né? Então, 1 hora e 25 minutos ainda assim é muito bom, muito eficiente. Então, beleza. Espaço percorrido 403 quilômetros entre o Rio de Janeiro e a capital do Rio e a capital São Paulo. E o tempo percorrido 1 hora e 25 minutos. A aceleração, ocorre que essa aceleração que ele associou aí para mim é a chamada aceleração centrípeta, tá bom? Que aponta para o centro da curvatura, que é essa que está desenhada aqui. Foi o que ele me deu. Ele diz que ela vale 0,1 vezes a gravidade. Como eu tenho uma velocidade porque esse desenho que eu fiz aqui é para o caso de um movimento circular uniformemente variado. No caso do trem, como essa velocidade é constante, a gente está supondo que se trata de um movimento circular uniforme. E no movimento circular uniforme, a única aceleração que eu tenho é essa.
a centrípeta. Por isso que eu posso afirmar que aquela aceleração que ele me deu é a aceleração centrípeta, ou seja, 0,1 vezes a aceleração da gravidade. Então, para descobrir ela, é só multiplicar pela aceleração da gravidade que está aqui embaixo, 10 metros por segundo ao quadrado. Se você regressar nas aulas ou aí no livro, vai descobrir que existe uma expressão para essa aceleração centrípeta, ACT, aceleração centrípeta, é escrita como velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade, ela estaria aqui, esse desenho que eu fiz acabou sendo um desenho para o movimento circular uniformemente variado. Eu tenho um desenho aqui na frente, aqui, ó, seria isso aqui, ó. No movimento circular uniforme, é isso aqui, ó. Essa seria a velocidade do trem, que não muda em módulo, apenas em direção e sentido, tá bom? Estaria representada aqui. A única aceleração que eu tenho, no caso do movimento circular uniforme, é essa aceleração centrípeta, apontando para o centro, beleza? Faz 90 graus com essa velocidade. Por isso que eu estou fazendo essa afirmação aqui, que a minha aceleração é uma aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio do círculo no qual o objeto está fazendo a curva. Beleza, ele quer que eu descubra o raio da curvatura tendo essas configurações. Então, basta eu isolar o raio. O raio está dividindo, passa multiplicando, e a aceleração centrípeta que vai ficar multiplicando, passa dividindo. Então, o raio vai ser velocidade ao quadrado dividido pela aceleração centrípeta, tá bom? Onde você tem que encontrar essa velocidade, certo? A aceleração centrípeta eu tenho, basta multiplicar 0,1 vezes 10 que eu encontro a aceleração centrípeta. Beleza, mas antes disso eu preciso da velocidade. Se você se lembrar das aulas de cinemática, velocidade é ΔS sobre ΔT. Pronto, ΔS eu tenho, 403 quilômetros. E o tempo é 1 hora e 25 minutos. Só que eu tenho que passar tudo para horas para fazer a conta. Então é 1 hora mais 25 sobre 60. Porque eu quero passar 25 minutos para hora. Então eu divido, cada hora tem 60 minutos. Então eu divido 25 por 60, que foi o que eu fiz aqui. Isso tudo vira horas. Se eu somar essas frações, fica assim, ó. 60 vezes 1, 60. 1 vezes 25, 25. Isso tudo sobre 60. Soma de fração. Revisa lá a matemática que você já conhece. Então, fica assim, ó. 60 mais 25 dá 85, dividido por 60, escrito em forma de fração. Certo? Dividindo 85 por 60, você vai encontrar 1,417, tá? Uma dízima bem grandona. Pode truncar aqui no segundo ou terceiro número. Beleza. Fazendo 85 por 60, você descobre esse número. Agora, você vai dividir 403 por 1,417. 1,417. Vai descobrir que a sua resposta vai ser 284,41. E essa, quilômetros por hora, né? Você está calculando velocidade, quilômetro e hora. Essa é a velocidade do trem, bala, tá bom? Constante, 284,41. Beleza. Aí o que você vai fazer? Você tem que pegar essa velocidade, elevar ao quadrado e dividir pela aceleração. É o que me diz aqui a equação para eu encontrar o raio. Então eu pego essa velocidade, elevo ao quadrado e divido pela aceleração. Só que a aceleração é 0,1 vezes g. E g está aqui, que vale 10. Então é 0,1 vezes 10 dividido por 284,41 quilômetros por hora ao quadrado. Só que aqui está em metro por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que converter ali para metro por segundo. Se você se lembrar da regrinha, se eu estou em quilômetro por hora e quero ir para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, dividindo 284,41 por 3,6, eu obtenho 79 metros por segundo. Tá bom? Quase exatamente isso. E 10 vezes 0,1 dá 1. Beleza, basta resolver. 79 metros por segundo ao quadrado dá 6.241. Dividido por 1 dá os 6.241. Unidade de distância que vai sobrar aqui, ó, vai cortar segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. O metro vai cortar com o metro quadrado e vai sobrar só metro. Tá bom? Então, resposta correta. O raio mínimo que essa curvatura deve ter, o círculo que o trem vai fazer a curva, deve ser de 6.241 metros, ou seja, mais de 6 quilômetros o raio desse círculo. Então, a opção correta mais próxima, letra E, tá bom? A gente... 6.400. Isso, a opção correta mais próxima, letra E. Por isso que ele colocou aproximadamente aqui, tá bom? Tinha que o cálculo não saía muito exato.
E essa é, portanto, a número 1. A número 2 é uma questão de natureza teórica. Diz assim, uma questão da UDESC de Santa Catarina. Observando o movimento de um carrossel no parque de diversões, conclui-se que seu movimento é do tipo circular uniforme. Beleza. Aí ele diz assim, assinale a alternativa correta em relação a esse movimento circular uniforme. Letra A. Não é acelerado porque o modo da velocidade permanece constante. Tem aceleração, tá bom? Mas não é acelerado. O fato de não ser acelerado não é esse fato da aceleração ser constante. B. É acelerado porque o vetor velocidade muda de direção, embora mantenha o mesmo módulo. Sim, é isso que ocorre no movimento circular uniforme. A velocidade só não é constante porque ela muda de direção o tempo inteiro. Está desenhado aqui. Ó. Então, ela tem sempre o mesmo tamanho, ó, o vetor vermelho tem sempre o mesmo tamanho, mas ele vai mudando de direção. Nesse ponto ele está aqui, lá em cima ele vai estar assim, né? Está aqui assim, depois ficou assim, depois mais inclinadinho, tá bom? Isso aqui, ó, se você voltar lá no livro, é um print que eu tirei do movimento circular uniforme, explicando o que é. Então, a assertiva correta, portanto, letra B. Vamos olhar as outras. Então, o movimento circular uniforme é acelerado porque o modo da velocidade varia. O módulo dela não varia, o que varia é a direção, tá bom? Ela tem sempre o mesmo valor, por isso é um movimento circular uniforme. Letra D. Ele não é acelerado porque a trajetória não é retilínea, não se deve a isso, não. Bom, tem até aceleração, que é a aceleração centrípeta. E letra E não é acelerado porque a direção da velocidade não varia, a direção varia, tá bom? É justamente o que está dito aqui, ó. A direção muda. Está explicado aqui, ó. Nesse caso, no caso de um movimento circular uniforme, o vetor aceleração recebe o nome de aceleração centrípeta. É a única aceleração que eu tenho no movimento circular uniforme, é a aceleração centrípeta. Tendo, portanto, uma direção radial, significa que ela vai apontar sempre para o centro da circunferência. Outra observação, o módulo do vetor aceleração centrípeta ou radial, ou ainda normal, é calculado por meio dessa equação que a gente já utilizou, em que V é o modo da velocidade escalar instantânea e R é o raio da circunferência aqui. Tá bom? Tem algumas outras informações também ali para baixo que você pode ler eventualmente, mas a opção correta é a letra B, uma questão de natureza teórica. Fiquem atentos para essas questões. Vou fazer revisão com vocês também sobre essas coisas na quinta-feira, uma aula antes da prova. A resposta da 2 aí é com base nessa parte do texto do livro. Questão 3, uma questão da Mackenzie de São Paulo. Diz assim, perdão. Uma partícula percorre a trajetória circular de centro C e raio R. Está ilustrado aqui centro C e o raio do círculo R. Os vetores velocidade e aceleração da partícula no instante em que ela passa pelo ponto dentro da trajetória são representados na figura. Então, tem uma aceleração aqui, e essa aceleração que aponta para o centro é chamada de aceleração centrípeta, tá bom? E a velocidade está para lá. Significa que esse objeto gira no sentido anti-horário, tá bom? Ó, ele faz isso aqui. Beleza. O vetor velocidade e o vetor aceleração formam um ângulo de 90 graus. Quando eles formam um ângulo de 90 graus, é outra maneira de outro critério que você pode utilizar para dizer que essa aceleração é a centrípeta. Aí ele está dizendo que o módulo dessa velocidade vale 10 metros por segundo e o raio do círculo 2 metros. Pede para você calcular o módulo dessa aceleração. Esse é até simples, um problema simples, porque é justamente uma aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curvatura. Então, toma nota dos dados antes, né? Velocidade 10 metros por segundo, raio 2 metros. A aceleração é justamente a aceleração centrípeta que eu quero descobrir. Outro critério que dá para você falar que a aceleração é esse módulo aqui, ó. Esse módulo é constante, então é outro critério que você pode utilizar para dizer que é uma aceleração centrípeta e um movimento circular uniforme. Então, basta substituir e resolver. Velocidade ao quadrado, 10 ao quadrado, dividido pela distância, que é 2 metros, que é o raio. Então, 10 ao quadrado dá 100, dividido por 2, dá 50.
faltou um quadradinho aqui, tá bom? Esqueci do quadrado. Aqui vai ficar metro por segundo, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado, vai cortar metro com metro, vai sobrar metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Só esqueci de colocar aqui. Mas a aceleração centrípeta vai ser de 50 metros por segundo ao quadrado, conforme está escrito aqui corretamente na letra E. Então, um problema não muito difícil. Fiquem atentos para esses que têm pouca álgebra, são mais simples. Questão número 4 da Mackenzie, é uma questão teórica. Questão teórica, não, questão qualitativa, tá bom? Significa que você não vai precisar fazer conta para resolver. Diz assim, ó, o movimento de uma partícula é caracterizado por ter vetor velocidade e vetor aceleração não nulo de mesma direção. Nessas condições, podemos afirmar que esse movimento é uniforme. O movimento ele é uniforme quando eu não tenho aceleração, tá bom? Então, isso que está descrito aqui, ó, se eu tenho um vetor aceleração não nulo, não é característica de um movimento uniforme. Movimento uniformemente variado, aí poderia eventualmente ser, tá dizendo que tem um vetor velocidade caracterizado por ter um vetor velocidade e um vetor aceleração não nulo de mesma direção. Eventualmente poderia ser um movimento uniformemente variado. Certo? Harmônico simples não, porque são movimentos oscilatórios. Movimento circular uniforme e um movimento retilíneo. O movimento circular uniforme, eu tenho a aceleração fazendo 90 graus e, portanto, não tendo a mesma direção da velocidade. Por isso que não é um movimento circular uniforme. Vamos ver por que é um movimento retilíneo. Por isso aqui, ó. Pelo fato de estar na mesma direção. Os dois estão na mesma direção espacial. Ou seja, os dois estão, por exemplo, na horizontal ou os dois estão na vertical. Então, isso me permite dizer que é um movimento retilíneo. E pode ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que não é só um movimento uniformemente variado? Porque eu deveria dizer a respeito aqui de ser retilíneo ou não, para a letra B ser correta. Tá bom? Então, a opção correta, letra E, movimento retilíneo. Eu tinha colocado isso aqui só como resposta, mas era só para analisar a aceleração. O movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, conforme eu tinha informado. No movimento retilíneo uniformemente variado, você tem uma aceleração que é igual à tangencial e são iguais em módulo também. Se fosse um movimento circular uniforme, eu teria aceleração centrífuga, que não tem mesma direção da velocidade. O movimento circular uniforme é um pouco mais complexo ainda, porque eu tenho, além de ter velocidade centrípeta, aceleração centrípeta, melhor dizendo, eu tenho uma aceleração tangencial. Beleza? Questão número 5 e a gente já encerra, certo? Só até número 5, a questão da UESP do Piauí. Diz assim: considere a situação em que um corpo descreve um movimento circular uniforme, movimento circular uniforme. Qual a característica? Vetor velocidade e vetor aceleração centrípeta fazem 90 graus entre si e o módulo da velocidade é constante, porém ele muda em direção. Beleza, essa é a característica do movimento circular uniforme. Ponto. Para cada instante desse movimento, podemos dizer que os vetores velocidade linear, que é esse V que vai tangenciando lá a curva, e a aceleração formam entre si um ângulo de 90 graus sempre. Vou mostrar o desenho para vocês. Essa ilustração está lá no tópicozinho que trata de movimento circular uniforme. As características do movimento circular uniforme são essas descritas aqui. Ó. O vetor velocidade linear faz sempre 90 graus com a aceleração centrípeta. Ele tem módulo constante, significa que ele tem sempre o mesmo tamanho, porém a direção dele vai mudando. Já a aceleração centrípeta tem direção radial apontando para o centro da curvatura. Porém, o vetor velocidade, de novo, não muda em tamanho, portanto não muda em módulo, mas vai mudando em direção conforme ele vai correndo o círculo, que nem está ilustrado logo aí abaixo, tá bom? Então, aqui está ilustrado o raio R. Lembre-se sempre que no movimento circular uniforme, o ângulo entre o vetor velocidade linear e a aceleração são, portanto, de
90 graus. Beleza? Esse era até o 5, certo? A nossa correção de hoje. E a gente encerra, portanto, por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês esse PDF, para quem eventualmente queira corrigir os seus exercícios. E vocês podem fazer a correção e lançar novamente lá no sala de aula, que eu tomo nota do visto de vocês. Obrigado pela atenção, bons estudos, fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos e até a próxima.